Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Reflexões acerca de o homem do bem, que está contido no item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fundo musical para este vídeo, escolhi do pianista sueco Simon Berggren, Elysian Rates, que vem ao brasileiro por Alturas Elisianas. Nós outros, sectários do Espiritismo, buscamos o raciocínio da fé. Entretanto, caríssimos meus, caríssimas minhas, que seja um raciocínio arrimado numa razão com os amorosos olhos da caridade. Ao subtítulo, portanto, a lógica binária do inimigo, onde, se não está comigo, está contra mim. Esse é o título. Vejamos a instrução kardeciana acerca do homem de bem, conforme item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembro que o homem de bem, o que aqui elucido, não se trata de distinção de gênero, pois aqui, no século XIX, ao se falar em homem de bem, pretende-se significar humanidade do bem. Abre aspas. Item 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele se interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribuir o mal com o bem e toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes mesmo de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátemas aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa, esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo. Atira-lhe a primeira pedra aquele que achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem, ainda, em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal.
estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz de si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-los à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e com benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem do bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Fecha aspas. Do ilustre irmão professor Rivaio, nosso Allan Kardec. Portanto, as reflexões minhas, um gnóstico cristão espírita que a mim próprio denomino. Novamente repito, que aqui o vocábulo homem é genérico, portanto tem por significado a humanidade em geral, e não particularmente o gênero masculino. Assim, portanto, tratemos da antítese ao homem de bem, que é a tese. Tratemos da lógica do inimigo, uma lógica binária onde aquele que não está comigo está contra mim. Um raciocínio raso, simplista e antes nocivo que benéfico, haja vista que substitui uma saudável dialética socrática que contém uma tese, uma antitese, para a produção de maravilhosas sínteses em que todos fiquem contentes e satisfeitos com o resultado. Não há, nesse caso, a dialética, e sim uma desqualificação sistemática do oponente discordante daquela opinião. Portanto, o discordante não é mais alguém de quem discordo, é sim um inimigo a ser derrotado. Tal mentalidade não somente empobrece o diálogo social, como também destrói tal diálogo. Perdendo, portanto, tais indivíduos a capacidade de ouvir e reconhecer diferentes valores, de aceitar a opinião do outro, mesmo que estando em erro, contém uma inviolável dignidade, dando fértil terreno ao tombamento da coesão social, que torna-se o caos em violência. O homem de bem, por seu caráter antes mencionado, deve resistir a essa tentação, não por se considerar moralmente superior, todavia, por haver sido evolutivamente treinado à construção e não à destruição, antes conciliador que divisor. No mundo que recompensa a reação impulsiva, o homem de bem tende à pausa reflexiva. Assim, numa sociedade alimentada por slogans, o homem de bem procura um pensamento profundo, esforçando-se por exercer um julgamento pacífico, sempre se utilizando dos crivos socráticos. Assim, não nos esqueçamos do iluminista Voltaire, que em uma brincadeira dialética asseverou ao grande contratualista Jean-Jacques Rousseau, aspas, detesto o que o senhor escreve, mas daria a minha vida para lhe permitir continuar escrevendo. O que foi contextualizado e modificado pela escritora biógrafa de Voltaire, Evelyn Beatrice Hall,
da seguinte maneira, abre aspas, não concordo com nenhuma palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito em dizê-la. Fecha aspas. E assim, meus caros, minhas caras, findo esta reflexão acerca de o homem de bem, em antítese ao inimigo com sua lógica binária, tributando louvores ao Criador mental de tudo que há criado. Deus,